Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando na última aula, ou seja, contrato a prazo determinado. Muito bem, meus caros, vamos falar hoje dos contratos a prazo determinado, ou seja, aqueles contratos que nós entramos no emprego e já sabemos quando que ele vai encerrar, quando que ele vai acabar. Então, o contrato a prazo determinado, que nós vimos na última aula, que ele tem um prazo máximo de 2 anos e é permitida apenas uma única renovação, ou seja, eu posso fazer um contrato, por exemplo, de 1 ano renovado por mais 1 ano. Se eu fizer 2 renovações, o contrato automaticamente passa a ser vigente como se fosse contrato a prazo indeterminado. E a mesma coisa acontece se eu ultrapassar os 2 anos. No entanto, senhores, cuidado, porque existem exceções à regra. Então, daqui a pouco pode ter um contrato de plantações que precisa de colheita ou coisa do tipo, e daí que depende de chuva ou de tempo, de temperaturas, coisas externas, isso pode atrapalhar a conclusão daquele contrato a termo, daquele contrato a prazo determinado. Ou também daqui a pouco uma obra, enfim, que precise de fornecimento de material, de obra-prima, de terceiros, e os terceiros, por culpa deles, acabam atrasando, isso também é motivo para a gente ultrapassar aquele prazo de 2 anos. Então, cuidado, porque nós temos uma regra, mas também temos a exceção à regra. E outro detalhe extremamente importante, então vamos supor que o contrato de trabalho a prazo determinado chegou em 2 anos e acabou, não posso mais renovar, porque se eu renovar, o contrato passa a vigorar como se fosse a prazo indeterminado. O que alguns empregadores, alguns empresários acabam fazendo? Ah, beleza, esse contrato acabou. Chama uma semana depois o empregado e agora começa um novo contrato a prazo determinado. Seria muito fácil, né? Portanto, a CLT não permite que isso aconteça. Ele estabelece um prazo de pelo menos 6 meses. Então, no mínimo 6 meses para um outro contrato a prazo determinado. Então, se terminou aquele contrato, o empregador não vai poder fazer um novo contrato logo em seguida, porque isso aí vai como se fosse uma espécie de fraude, né? Estou tentando burlar a legislação. Vou ficar apenas fazendo vários contratos a prazo determinado infinitamente. Não é permitido isso. Então, se tu quiser recontratar aquele empregado, deverá esperar pelo menos 6 meses. E um outro ponto extremamente importante, senhores, é o encerramento do contrato a prazo determinado antes do termo final, que também é uma coisa muito possível e provável que venha acontecer. Então, eu contrato um empregado para trabalhar na minha empresa com o prazo determinado de 1 ano. Só que isso não significa que o contrato vá chegar a 1 ano. A gente sabe que ele tem um prazo final. O prazo final é daqui a 1 ano. No entanto, evidentemente, o contrato pode encerrar antes, tanto por conta do empregador, quanto por iniciativa do próprio empregado. Então, vamos supor que o empregador chegou lá no meio do contrato, 6 meses, e pensou, mas esse empregado não está legal, não está fazendo bem as coisas como eu queria. Só que ele não cometeu nenhuma falta grave, não cometeu algo que possa ser desabonador, ele não furtou nada da empresa, ele não ofendeu ninguém, ou seja, não cometeu uma falta grave, não deu um justo motivo. O que vai acontecer? O empregador, evidentemente, que pode despedir aquele empregado, ainda que seja contrato a prazo determinado, no entanto, deverá indenizá-lo. Onde é que a gente encontra isso? Bota aí na tela, então, o artigo 479 da CLT. O artigo 479 da CLT diz o seguinte: nos contratos que tenham termo estipulado, ou seja, os contratos a prazo determinado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização
e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Volta aqui para mim, ou seja, senhores, nós temos aqui a indenização que deverá ser paga pelo empregador. Então, voltando naquele exemplo, se eu tenho um contrato a prazo determinado de 1 ano, e vamos supor que em 6 meses o empregador resolva colocar fim antecipadamente àquele contrato a termo, ele deverá indenizar o empregado em quanto de valores? Ele deverá obedecer o artigo 479 da CLT, ou seja, faltavam quantos meses para encerrar o contrato de trabalho? Faltariam 6 meses. Se era um contrato de 1 ano, em 6 meses o empregador interrompe ele, nós vamos ter ainda mais 6 meses, que deveriam ser cumpridos e não foram. A indenização deverá ser pago 3 meses de salário, ou seja, a metade do que faltava. Agora vamos para o outro lado, ou seja, quem pode tomar a iniciativa de ir embora antes do termo final é o empregado. Onde é que está isso? O artigo 480 da CLT. O artigo 480 na tela aí, então, havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Parágrafo 1º, a indenização, porém, não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. Volta aqui para mim. Senhores, então nós temos o seguinte, o empregado também pode ir embora, não está mais gostando, o empregador não cometeu nenhuma falta grave também, mas o empregado não gostava mais daquele emprego, ou conseguiu coisa melhor, enfim, pede para ir embora antes do termo final. Aquele mesmo exemplo, um contrato de 1 ano, só que agora por iniciativa do fim antecipadamente por conta do empregado. Então lá em 6 meses, o empregado diz, olha, não quero mais, estou indo embora, estou me demitindo. Beleza, tudo certo. Vai ter que indenizar o empregador. De acordo com o artigo 480 da CLT, diz que o empregado deverá indenizar dos prejuízos que resultarem essa antecipação final de contrato a termo. Ou seja, ele vai encerrar o contrato antes do termo final. O empregador, para cobrar uma indenização, evidentemente que vai ter que provar que teve prejuízo. Não é só dizer, tive um prejuízo de 10 mil e paga. Não, prove qual foi o prejuízo que teve. Daqui a pouco o prejuízo foi algo bem considerável. Então, daqui a pouco o empregado vai ter que pagar 100, 200 mil para o empregador? Não, porque ele vai ter que pagar no máximo como se fossem idênticas condições se fosse o contrário, ou seja, se o empregador estivesse mandando ele embora. Então, como nós temos o exemplo do 479, que nós acabamos de ver, se o empregador tiver prejuízos que ultrapassem então os 3 meses, que seria a indenização que deveria pagar o empregado caso fosse iniciativa do empregador, é isso que o empregado vai ter que pagar para ele, ou seja, em idênticas condições. O empregado vai ter que pagar no máximo 3 meses de salário ao empregador. Isso no máximo, desde que prove que teve muitos prejuízos com a saída daquele empregado. Ok, senhores? Ficou com alguma dúvida? Pergunta nos comentários que o mais breve possível será respondido. Um grande abraço e até a próxima.